Inicia-se neste momento a 316ª sessão ordinária em comemoração aos 15 anos de instalação do CNJ. Compõe o dispositivo de honra, suas excelências, os senhores presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Rodrigo Maia, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, os conselheiros do CNJ, ministro Emanuel Pereira, Luiz Fernando Keppen, Rubens Canuto, Tânia Regina Silva Rexigel, Mário Guerreiro, Candice Lavocá Galvão Jobim, Flávia Pessoa, Cristiana Ziova, Ivana Farina Navarrete Pena, Marcos Vinícius Rodrigues, André Godinho, Maria Tereza Willy Gomes e Henrique Ávila. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, e o membro honorário vitalício da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho, neste ato representando o presidente da OAB. O Conselho Nacional de Justiça registra e agradece a presença de suas excelências os senhores, membros do componente da mesa de abertura, a ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, na pessoa de quem cumprimentamos todos os ministros do TST, ministro José Levi, advogado-geral da União, doutor Gabriel Faria de Oliveira, defensor público-geral federal, os ex-corregedores do CNJ, Francisco Asfor Rocha, ministro Sérgio Silveira Banhos, Tribunal Superior Eleitoral, na pessoa de quem cumprimentamos todos os ministros do TSE presentes. Desembargador Romeu Gonçalves Neiva, presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor José Roberto Machado Farias, chefe da assessoria jurídica da vice-presidência, neste ato representando o vice-presidente da República, doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, ex-conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, ex-secretários-gerais do Conselho Nacional de Justiça, ex-diretores gerais, doutora Renata Gil, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, doutor Eduardo André Brandão, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutora Noêmia Porto, presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, desembargador Brasilino Santos Ramos, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, desembargador Carlos Vieira Von Adamec, secretário-geral do CNJ, doutor Johannes Eck, diretor-geral do CNJ, doutor Eduardo Toledo, diretor-geral do Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores magistrados, senhoras e senhores. Neste momento, pedimos um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do Covid-19 e em respeito aos familiares e amigos. Convidamos a todos para, em posição de respeito, celebrarem o hino nacional. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Se em teu
natureza, és velha, és forte, padre do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras do Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luna, nem teme quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és bom, gentil, pátria amada, Brasil. Para o pronunciamento de abertura, tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa cerimônia mista, presencial e por videoconferência. Agradeço a todos os presentes, a todos aqueles já nominados e um agradecimento especial à presença do deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, por vários motivos. Primeiro, porque foi o Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados que se iniciou exatamente a proposta de emenda constitucional que, a partir de 1992, ao longo de mais de uma década, se debateu na Casa da Câmara dos Deputados e na Casa do Senado da República a chamada reforma do Judiciário e que, ao fim e ao cabo, veio a criar o Conselho Nacional de Justiça e, doutor Aras, também o Conselho Nacional do Ministério Público, duas instituições de relevância maior para a sociedade. E também um registro pessoal, deputado Rodrigo Maia, talvez essa seja a última cerimônia que eu presida com a presença de Vossa Excelência, enquanto presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. E aqui registrar os meus agradecimentos pessoais e os meus agradecimentos em nome do Poder Judiciário, pela atuação de Vossa Excelência no diálogo constante e permanente com o Poder Judiciário brasileiro. E também registrar como cidadão brasileiro o orgulho de tê-lo à frente do Congresso, da Câmara dos Deputados e da nossa Casa do Povo com o trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo. Meus parabéns a Vossa Excelência, muito obrigado, fica aqui esse registro de eterna gratidão. Muito obrigado. Ao querido João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, também mais um termo que vamos chegando juntos ao final. Estivemos juntos no Tribunal Superior Eleitoral e agora, Vossa Excelência, como presidente do Superior de Justiça e do Conselho Superior da Justiça Federal, Conselho da Justiça Federal, também estamos às vésperas de deixarmos as nossas funções para podermos ter mais tempo tranquilo entre nós e uma atividade mais salubre. Querido advogado-geral da União, ministro José Levi, também de tantos e tantos anos de amizade, parabéns pelo trabalho que vem se desenvolvendo.
Doutor Aras, mais uma vez, repito aqui o que eu tenho ouvido, o trabalho e a sabedoria de Vossa Excelência na condução da Procuradoria-Geral da República, com todo o cuidado, sem perder a firmeza, a necessidade, a atuação firme e forte, mas sem estardalhaço, sem espetáculo, sem humilhar os outros, sem se desfazer da política, muito ao contrário, respeitando as ações e as instituições. E isso é extremamente relevante, Vossa Excelência tem tido esse trabalho fundamental. Querido colega de Conselho Nacional de Justiça, na pessoa de quem cumprimento a todas as senhoras e senhores conselheiros, Humberto Martins, que nesses 2 anos também tivemos aí um trabalho constante, e Vossa Excelência, que agora assumirá outros desafios, não terá muita oportunidade de descanso, não. Vossa Excelência já engata um novo projeto em breve, a partir da semana que vem, e semana que vem temos, no dia 25, a última sessão com a participação de Vossa Excelência, faremos os devidos registros. Enfim, a todas as senhoras conselheiras, senhores conselheiros, ex-presidentes, ex-corregedores, ex-conselheiras, ex-conselheiros aqui presentes, senhoras e senhores, inicialmente, é necessário e fundamental, em nome do Poder Judiciário Nacional, manifestar nossa solidariedade, como fizemos agora há pouco em um minuto de silêncio, aos familiares e amigos dos 108.536 brasileiros que morreram até a data de ontem em decorrência do novo coronavírus. Somos uma nação enlutada que sofre pela perda de familiares, de amigos e pessoas de nosso convívio social. Não há dúvida que todos nós aqui, que estamos aqui, já temos pessoas do nosso convívio ou parentes. O próprio conselheiro Canuto perdeu um ascendente. Todos nós aqui temos um amigo, um parente que já se foi nessa luta, nessa situação tão difícil. Que as dores e as incertezas do presente nos mobilizem a apoiar uns aos outros em fraternidade e solidariedade e a lutar por dias melhores. A Constituição de 1988 fez uma opção inequívoca pela vida, enquanto bem jurídico mais valioso do Estado democrático do direito brasileiro. A razão de ser do Estado brasileiro e do nosso sistema de justiça é proteger a vida, a dignidade da pessoa humana e todos os direitos dela decorrentes. Saibam as senhoras e os senhores que o Poder Judiciário, e sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça, e com a participação indispensável das funções essenciais da Justiça, Ministério Público, Advocacia Privada, Advocacia Pública e a Defensoria Pública, permanece em pleno funcionamento e apostos para servir os brasileiros em suas demandas por justiça nesse momento tão dramático de nossa história. O sistema de justiça seguirá incansável na proteção dos direitos de todos os brasileiros, sobretudo daqueles mais vulneráveis e desassistidos, promovendo a segurança jurídica e a paz social. Se temos hoje um Poder Judiciário que atua cada vez mais sob o signo da independência, da unidade, da eficiência, da celeridade, da transparência e da responsabilidade, não há dúvida nenhuma que grande parte deste sucesso e dessa realização se deve aos 15 anos do Conselho Nacional de Justiça, a cada qual dos presidentes, corregedores, senhoras e senhores conselheiros que por aqui passaram ao longo desses 15 anos, e vejam muitos deles aqui presentes neste momento dessa celebração. Principal ponto da reforma do Judiciário, a criação do Conselho Nacional de Justiça é um marco na história do Poder Judiciário Nacional, vindo ao encontro dos anseios da sociedade por maior transparência e pelo aperfeiçoamento contínuo da atividade judicial. Nesses 15 anos, o CNJ tem atuado para garantir a independência judicial e proporcionado condições para a atuação livre e responsável dos magistrados. O Conselho avançou continuamente na valorização da instituição judiciária e da magistratura, se destacando como formulador
e coordenador de boas práticas e de políticas judiciárias para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Ressalto a atuação firme e competente da Corregedoria Nacional de Justiça, também prevista expressamente com suas respectivas competências pela emenda constitucional e no nosso texto constitucional inserido, braço do Conselho Nacional de Justiça que se destaca por suas políticas concretizadoras da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência no âmbito judicial. Destaco ainda o trabalho realizado pelo CNJ no levantamento, consolidação, análise e divulgação de dados estatísticos, de diagnósticos fundamentais que são para a formulação de políticas públicas acerca da atividade judicial, promovendo a transparência e o aprimoramento da prestação jurisdicional. Políticas públicas de qualidade somente podem ser formuladas a partir de diagnósticos consistentes. Nós temos que perder, deputado Rodrigo Maia, aquilo que muitas vezes é comum, o achismo, né? Eu penso que, sem ter, ministro Noronha, ministro Levi, sem ter análises, diagnósticos, é impossível fazer um adequado juízo de valor e sem um adequado juízo de valor baseado em diagnoses corretas, não se chegará às soluções e à formulação de políticas necessárias para encontrar o avanço necessário. É com base em diagnósticos de alta qualidade, a exemplo emblemático do relatório Justiça em Números, que o CNJ formula suas políticas e metas de produtividade. O acerto das políticas do CNJ está refletido nos dados mais recentes acerca da produtividade do Judiciário Nacional. Em 2018, houve a redução do número de processos judiciais pendentes em todo o país, invertendo uma tendência constante de aumento que havia sido observada nos anos anteriores. O CNJ, liderando o ingresso do Poder Judiciário no paradigma judicial, adequa a justiça às demandas da sociedade contemporânea, por transparência, dinamismo, eficiência, responsabilidade, flexibilidade e, hoje, conectividade. Iniciativas como a expansão do Processo Judicial Eletrônico, PJE, a instituição do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, CEU, e a recém-lançada Base de Dados do Poder Judiciário, DataJude, ilustram o esforço do CNJ em promover a integração dos sistemas e dos dados judiciais de todo o país, como forma de promover uma atividade judicial mais eficiente e efetiva. O Conselho também se destaca por impulsionar a transição da cultura do conflito para uma cultura da pacificação em nosso país, inclusive com o uso de plataformas digitais por meio da Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, que já completou 10 anos agora em 2020. O Conselho atua, sobretudo, para que a justiça brasileira atenda, cada vez mais e melhor, aos anseios dos cidadãos e deles se aproxime. A função principal do CNJ é servir o cidadão brasileiro. Dada a pluralidade de demandas e de anseios da sociedade, o CNJ age em diversas frentes temáticas, como a do combate ao nepotismo e à violência doméstica, da promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes por meio de iniciativas como o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento e o Pacto Nacional pela Primeira Infância, da atenção aos egressos do sistema prisional, mediante iniciativas como o Projeto Começar de Novo e o Programa Justiça Presente, e do enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, dentre inúmeros outros projetos. Em conjunto com o Conselho Nacional do Ministério Público, foi criado o Observatório dos Grandes Temas da Sociedade Brasileira, que tem sido um sucesso na resolução de diversos conflitos de magnitude maior, chegando a soluções que, se fosse pelas vias normais, levariam ou necessitariam de muito tempo e de milhares de processos para a sua solução. Em meio à pandemia do novo coronavírus Covid-19, em que os conflitos se multiplicam, aumentam as situações de vulnerabilidade social e os direitos são ameaçados,
a importância do Poder Judiciário e das funções essenciais da Justiça redimensionou-se. Desde o início da pandemia, o Poder Judiciário manteve-se em pleno funcionamento, pacificando os conflitos oriundos da emergência sanitária e garantindo um mínimo de segurança, de previsibilidade, de confiança e de estabilidade ao país. E é o Conselho Nacional de Justiça que está coordenando as medidas judiciárias de enfrentamento à pandemia e de suas repercussões, cumprindo seu papel constitucional de fixar diretrizes para a atuação de todo o Poder Judiciário brasileiro. E tudo isso com a participação importante e necessária da Ordem dos Advogados do Brasil, das Associações Nacionais da Magistratura, aqui também vejo presente, a presidente da AMB, a presidente da AJUF, da ANAMATRA, e também com o Ministério Público, a Advocacia Privada e a Defensoria. Por tudo isso, o Conselho Nacional de Justiça projeta-se cada vez mais como um órgão de extrema relevância para a República Federativa do Brasil, na medida em que contribui de forma determinante para a concretização dos seus objetivos fundamentais. Objetivos esses previstos no artigo 3º, que eu não me canso de repetir, que essa é o nosso pacto fundante da nação brasileira. Se a nação brasileira se uniu, foi para esse pacto fundante que está escrito nos incisos do artigo 3º da Constituição brasileira, que são os objetivos da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Senhoras e senhores, saúdo a todas as pessoas que atuaram e que atuam nesta casa, escrevendo a história do Conselho Nacional de Justiça ao longo desses 15 anos. Nominá-las seria impossível. O Conselho é fruto do dedicado trabalho de todos aqueles que integraram e integram essa valorosa instituição, dedicando seu tempo, seus conhecimentos, habilidades e talentos para a concretização da sua vocação constitucional. A principal marca da composição do CNJ e a sabedoria do Congresso foi exatamente também essa, é a pluralidade. O Conselho é constituído por representantes de todas as funções essenciais da Justiça, Magistratura, Ministério Público, Advocacia e também pela sociedade civil, através de indicações do Senado da República e da Câmara dos Deputados. Essa formação plural permite que o CNJ seja fórum para o diálogo, para o intercâmbio de ideias e para a busca do consenso em meio às diferenças, o que evidencia a natureza eminentemente democrática desta instituição. Em reconhecimento à valiosa contribuição prestada por todos que atuaram na gestão do CNJ, inauguraremos hoje galerias em homenagem aos ex-presidentes, vice-presidentes, corregedores e conselheiros desta casa. Iniciando o presidente, primeiro presidente, o ministro Nelson Jobim, depois a ministra Ellen Grace, ministro Gilmar Mendes, ministro César Peluso, ministro Aires Brito, ministro Joaquim Barbosa, ministro Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento a todos e agradeço a todos a construção que fizeram ao longo desse período. Também saudamos efusivamente e agradecemos a todos os juízes auxiliares, servidores e colaboradores, cuja contribuição para a história do CNJ é amplamente reconhecida e louvada. Como símbolo de nossa gratidão, iremos homenagear hoje colaboradores e servidores desta instituição com mais tempo de atuação nesta casa. Alguns deles aqui atuam desde a criação do Conselho no seu início. Por fim, também em comemoração aos 15 anos do CNJ, lançaremos um selo comemorativo. Com essas rápidas e singelas saudações, saudamos o Conselho Nacional de Justiça por seus importantes feitos nesses 15 anos de existência.
O CNJ seguirá firme no cumprimento da sua elevada missão de impulsionar o progresso do Poder Judiciário brasileiro para que avance continuamente em eficiência, celeridade, dinamismo, transparência e responsabilidade, animado pelo compromisso de promover o benefício do cidadão destinatário final do sistema de justiça. Parabéns ao Conselho Nacional de Justiça. Vida longa a essa instituição crucial ao contínuo fortalecimento do Poder Judiciário, do Estado Democrático de Direito, das liberdades e dos direitos fundamentais. Viva o CNJ! Neste momento, será exibido um trecho do vídeo retratando a trajetória do Conselho Nacional de Justiça no período de 2005 a 2020. O vídeo na íntegra estará disponível no hot site do CNJ há 15 anos. O Conselho Nacional de Justiça comemora 15 anos e relembra uma trajetória marcante. A criação do CNJ, em 14 de junho de 2005, foi o principal ponto da reforma do Judiciário, instituída pela Emenda Constitucional 45, e representou o início de nova era para a justiça brasileira. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Foram 9 gestões até agosto de 2020. Desde a primeira, com o ministro Nelson Jobim, em 2005, ficou claro que a questão judiciária assumiu importância decisiva no país. O tema foi arrancado dos restritos círculos dos magistrados, promotores e advogados. Não mais se trata de discutir e resolver o conflito entre esses atores. Não mais se trata do espaço de cada um deles nesse poder da República. O tema chegou à rua. A cidadania quer resultados. Quer um sistema judiciário sem donos e feitores. Quer um sistema que sirva à nação e não aos seus membros e atores. A missão do CNJ também é clara: controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados. A justiça por si só e só para si não existe. Só existe na forma e na medida em que os homens a querem e a concebem. A justiça é humana, é histórica. Não há justiça sem leis, nem sem cultura. A justiça é elemento íncito ao convívio social. com homens lidamos nós, os juízes. O homem é a nossa matéria, sua vida, sua morte, seus sonhos, suas dores, suas alegrias e dissabores. A este dever nunca faltará o verdadeiro juiz, muito menos o juiz brasileiro. Que todos os cidadãos tenham acesso fácil a um juiz que lhes dê resposta pronta. É o ideal a ser buscado. Faz justiça todo aquele que demonstra consideração e respeito pelo direito do próximo. Em suma, todos nós temos compromisso com a justiça. E todos os presidentes do CNJ trabalharam por um ponto decisivo para a eficiência do judiciário: a valorização de magistrados. Estimaria ser apenas lembrado como alguém que contribuiu nos extremos de sua capacidade para recuperar o prestígio e o respeito público a que fazem jus os magistrados e a magistratura do meu país. Outros presidentes lembraram que a atuação de magistrados inclui a fixação de limites. O judiciário só deve atuar para suprir eventual lacuna normativa ou inércia administrativa em caráter excepcional e provisório, e apenas quando a decisão pretoriana se mostrar necessária e inadiável, permitindo como regra que o legislativo ou o executivo, representantes diretos da soberania popular,
possam concluir as suas deliberações no tempo que considerarem politicamente mais adequado para o país. Todos esses conceitos e ações do CNJ se tornaram possíveis, primeiro, por causa da composição plural do Conselho. Ele é formado por ministros das Cortes Superiores, juízes, além de promotores e procuradores do Ministério Público, advogados e representantes da sociedade. São 15 membros com mandato de 2 anos, admitida uma recondução. O conjunto de conselheiros forma o plenário, órgão máximo do CNJ. O organograma é completado pela Presidência, Corregedoria Nacional de Justiça, Comissões Permanentes, Secretaria-Geral, Secretaria Especial de Programas, Pesquisas e Gestão Estratégica, Secretaria de Auditoria, Diretoria-Geral e Ouvidoria. Com a palavra, o deputado Rodrigo Maia. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente Toffoli, presidente Noronha, procurador Dr. Aras, futuro presidente do STJ, ministro Roberto Martins, ministro Levi, conselheiros, de forma breve, parabenizar o ministro César Asfor, parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, desde o seu início, pelo desempenho, pelo trabalho, pela importância, pelo papel que exerce, né, para o nosso Poder Judiciário, para a nossa democracia, mas principalmente parabenizar o presidente Toffoli pela oportunidade que tive durante esses 2 anos, presidindo a Câmara e ele presidindo o Supremo e o CNJ, possibilidade de trabalharmos juntos, em harmonia, com diálogo, tendo no presidente Toffoli uma grande referência. Talvez o quadro das nossas instituições democráticas no ano passado foi tão difícil, tão importante, talvez o nosso poder moderador tenha sido, nesses momentos de mais turbulência entre as nossas instituições, tenha sido o presidente Toffoli dialogando, conversando, trazendo sempre uma palavra de equilíbrio para que todos nós pudéssemos, em conjunto, enfrentar um novo momento da nossa democracia, da nossa política, né? Um novo momento das relações da sociedade com as instituições. Então, presidente Toffoli, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que Vossa Excelência me deu de trabalharmos juntos. Foi uma honra, é uma honra ser seu amigo, estar ao seu lado e estar presidindo a presidência da Câmara, junto com Vossa Excelência, presidindo o CNJ e o Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, o meu agradecimento em nome da Câmara dos Deputados, de tudo que você representou e representa para todos nós nesses momentos que foram tão difíceis. Primeiro, o ano passado, e nesse momento da pandemia, Vossa Excelência exerceu uma liderança que foi fundamental para todos nós nas nossas instituições democráticas e para o nosso país. Parabéns ao CNJ pelos 15 anos, mas mais do que isso, parabéns ao presidente Toffoli por toda a sua presidência, sua dedicação e seu excelente trabalho que nos liderou e nos foi tão importante nesse momento do nosso país. Parabéns e uma boa tarde a todos. Palavra, o doutor Augusto Aras. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Jorge Oliveira, representante da Presidência da República. Excelentíssimo senhor ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssima senhora Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Excelentíssimo senhor ministro José Levi, advogado-geral da União. Excelentíssimo senhor ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça.
Excelentíssimo senhor Sérgio Silveira Banhos, representando o Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor José Roberto Machado Farias, representando o vice-presidente da República, Milton Mourão, excelentíssimo senhor doutor Marcos Vinícius Furtado Coelho, representando o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, excelentíssimo senhor Gabriel Oliveira, defensor público federal, excelentíssimos senhores conselheiros, senhoras conselheiras de ontem, de hoje e de sempre, excelentíssimos senhores advogados, colegas membros do Ministério Público, servidoras, servidores que aqui compartilham desse momento importante. Senhor presidente Dias Toffoli, não posso deixar de agradecer a Vossa Excelência por, primeiro, a grande atenção e respeito que Vossa Excelência tem atribuído ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público Brasileiro, seja na presidência do Supremo Tribunal Federal, seja neste egrégio Conselho Nacional de Justiça. A nossa representante, a colega Maria Cristiana Zuova, aqui bem se faz presente, trazendo o que de melhor tem na nossa instituição do Ministério Público Federal. Aqui tem assento o subprocurador-geral da República, o doutor Alcides Martins, que é partícipe das sessões. E Vossa Excelência tem dado ao Ministério Público brasileiro o respeito que se espera de um grande presidente. E, por isso, eu quero registrar o meu agradecimento pessoal por tudo que Vossa Excelência tem feito pelo Ministério Público brasileiro, mas mais que isso, por Vossa Excelência tem sido, como um democrata, o fiel da balança da estabilidade democrática nos momentos difíceis por que passamos, tornando o país grande em momentos difíceis, não permitindo que o país perca a sua dignidade em meio a uma pandemia que já ceifou 100 vidas e que aqui prestamos a solidariedade a todas as vítimas. Em meu nome pessoal, quero agradecer a Vossa Excelência a generosidade com que tem me tratado, como Procurador-Geral da República e como cidadão, ouvindo ao Ministério Público sempre com aquela cordialidade, respeito, franqueza, firmeza de estarmos pensando o Brasil juntos e juntos também com o presidente Rodrigo Maia, com o presidente Alcolumbre, com o presidente da República, quando isso é possível ser feito, com os parlamentares em geral, com todos os segmentos da sociedade. A Vossa Excelência dirijo essa saudação e este particular agradecimento, assim como aos pares de Vossa Excelência que contribuem para a grandeza do Poder Judiciário brasileiro. Disse o padre Vieira em seu sermão da 60ª que o ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos, porque não terá também o seu outono à vida. As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam o vento, aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Um eixo que sustenta flores para que essas forneçam frutos, sem atar-se a ele, o tempo e as intempéries as levam sem que as tenham frutificado. Esse eixo, esse princípio de unidade, de distribuição de seiva, serve de ilustração não só para a mensagem de Vieira a respeito da parábola do semeador, mas também para as instituições republicanas como as nossas, e que aqui hoje estamos a comemorar os 15 anos do Conselho Nacional de Justiça. Instituições norteadoras de políticas públicas, de procedimentos, responsáveis por determinar diretrizes, paradigmas, leis e normas, são essenciais para sustentar uma república. Distribuída entre os 3 poderes e também na sociedade civil, temos várias instituições que exercem esse honroso mistério. E, certamente,
O Conselho Nacional de Justiça é uma delas, cumprindo de modo exemplar sua função de eixo norteador da justiça brasileira. O Conselho Nacional de Justiça, idealizado na reforma do Poder Judiciário, é uma instituição fundada em 14 de junho de 2005, com a missão de promover a unidade e efetividade da justiça brasileira, orientadas para os valores, frutos da justiça e da paz sociais. Durante seus 15 anos de existência, o Conselho Nacional de Justiça tem aprimorado o trabalho do sistema judiciário brasileiro, sobretudo quanto ao controle e à transparência administrativa e processual, por meio de ações, normas, medidas e capacitação. Uma das novidades foi a criação do Sistema de Metas Nacionais, em vigor desde 2009, bem como da Estratégia Nacional do Poder Judiciário e da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição. Sobre o cumprimento da meta de julgar mais processos do que os ingressados, entre 2010 e 2019, houve um aumento de 20,90% no número de processos julgados em relação ao crescimento de 13,89% na quantidade de processos distribuídos. Quanto à transparência, entre outras medidas, o Conselho Nacional de Justiça implementou em seu endereço na internet sistema que presta conta das informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira dos órgãos do Judiciário integrantes do orçamento da União. Quanto à eficiência dos serviços judiciais, o CNJ vem fomentando e disseminando as melhores práticas com vistas à modernização e à celeridade dos serviços dos órgãos do Judiciário. Há 5 anos, quando reuniões remotas ainda eram inéditas no país, o Conselho Nacional de Justiça decidira pelo critério do plenário virtual. Desde então, 1/3 da história do Conselho Nacional de Justiça contou com o julgamento desta forma pós-moderna de encontro formal, de reunião formal, de solenidade necessário para a celeridade dos trabalhos do Poder Judiciário brasileiro, que é o plenário virtual. Agora, em tempos de pandemia do novo coronavírus, julgamentos e sessões remotas de órgãos colegiados da Justiça se tornaram uma realidade para a garantia da prestação jurisdicional. A atuação do CNJ, além do trabalho do Poder Legislativo, também foi crucial para a ampliação das atribuições e efetividade de cartórios brasileiros. Um exemplo foi a edição do Provimento 13 de 2010, que permitiu a emissão de certidão de nascimento nos estabelecimentos de saúde que realizam partos, e o que contribuiu para reduzir o número de registros tardios no país. Muitos brasileiros comemoram 2 aniversários, um do registro e outro do parto. Alguns com diferença de 2, 3 anos. Isso deve ficar cada vez mais raro no futuro próximo, graças às inovações tecnológicas absorvidas por primeiro pelo Conselho Nacional de Justiça. Também este egrégio colegiado mantém cioso o zelo pela autonomia deste poder e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, ao tempo em que exerce igualmente a disciplina em sua própria casa, orientando e corrigindo eventuais distorções, a fim de preservar a moralidade e legitimidade institucional por meio de acompanhamento da conduta dos cerca de 18 mil juízes, desembargadores e ministros que compõem a justiça brasileira. O Conselho Nacional de Justiça marca sua presença igualmente na busca de soluções no enfrentamento da crise prisional, por meio do fomento de medidas cautelares, bem como do estímulo às resoluções de conflitos pela conciliação e mediação. Outras questões relativas a direitos humanos também são atentamente tratadas por este Conselho. Entre elas, destaco a adoção do sistema de cotas em concursos para magistrados, por meio da Resolução 203 de 2015, a fim de reduzir as desigualdades raciais na própria carreira da magistratura. Estas são apenas algumas entre as inúmeras ações que fluíram desta casa e hoje já vemos os seus frutos. Por isso,
Hoje, nos reunimos para reconhecer o relevante trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, o qual, em diversos momentos, ao longo dessas quase 2 décadas, também vem promovendo com sucesso uma relação harmônica e independente entre os poderes, de respeito e de preservação do Pacto Federativo, bem como de defesa do regime democrático. Ministro Dias Toffoli, coube a Vossa Excelência a criação do observatório que envolve conjuntamente o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. Estas 2 instituições integram a estrutura do Estado brasileiro, o fortalecimento de ambas as instituições, a integração de ambas as instituições, que formam o indispensável tripé do sistema de justiça brasileiro, tem propiciado grandes respostas de ambas as instituições para grandes problemas brasileiros. E aqui eu só cito um dos mais recentes e mais graves, que foi o caso lá de Alagoas, que a conselheira Maria Tereza Willi teve a oportunidade de participar ativamente com o apoio do Ministério Público para sanar, ainda que parcialmente, uma tragédia urbana que já se avizinhava de maior profundidade, para revelar o quanto Vossa Excelência tem feito na gestão também aqui do Conselho Nacional de Justiça, como órgãos da estrutura do Estado brasileiro. Urge que todos os poderes prestigiem, reconheçam e fortaleçam tanto o Conselho Nacional de Justiça quanto o Conselho Nacional do Ministério Público, como órgãos de cúpula, como órgãos que só se submetem ao Supremo Tribunal Federal para organizar os seus serviços, para não permitir que eventuais abusos de seus membros venham a ocorrer impunemente. E para que nós saibamos que não há ninguém acima da Constituição. Todos estão abaixo da Constituição. Todos estão submetidos às leis do país. É assim, senhor presidente Dias Toffoli, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, de ontem e de hoje, de sempre, que o Procurador-Geral da República, que ocasionalmente esse que vos fala, porque o cargo é temporário e deve ser temporário, agradece, parabeniza o Conselho Nacional de Justiça por estes 15 anos de relevantes serviços prestados à sociedade e ao Estado brasileiro. Quando tivermos uma estrutura de Estado forte, presidente Dias Toffoli, presidente Rodrigo Maia, quando tivermos uma estrutura de Estado forte, os governos chegarão e partirão e não deixarão problemas nem para o Estado, nem para a sociedade. O Estado é permanente. Os governos são naturalmente transitórios. Precisamos, sim, de mais CNJ. Precisamos, sim, de mais respeito com o Conselho Nacional do Ministério Público. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Tem a palavra, por meio virtual, o Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Dias Toffoli, do Conselho Nacional de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, trago a Vossa Excelência o abraço de toda a advocacia brasileira, de mais de 1 milhão de colegas, que são os lutadores do dia a dia da nossa justiça, porque verificamos em Vossa Excelência uma figura essencial para a República, como já destacado pelo presidente Rodrigo Maia, exercendo um verdadeiro poder moderador pelo equilíbrio, pela sensatez e pelo respeito às instituições e o respeito à democracia em nosso país. Saúdo Vossa Excelência, o parabenizo pela condução
dos trabalhos no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal havido nesse biênio. Saúdo o deputado Rodrigo Maia e aproveito a oportunidade para agradecê-lo e, em sua pessoa, todo o Congresso Nacional pelas conquistas muito importantes à cidadania havidas em seu mandato, especialmente no que diz respeito à proteção do profissional das liberdades, que é o advogado, quando o Congresso Nacional aprovou a criminalização da violação das prerrogativas dos advogados e agora, mais recentemente, a liberdade de contratar com o poder público em recente votação ocorrida no Congresso Nacional. Saúdo o colega advogado Jorge Oliveira, secretário-geral da Presidência da República, que representa o presidente da República, Jair Bolsonaro. Saúdo o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, digno magistrado de nosso país. Saúdo a digna magistrada Maria Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, e o representante do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Sérgio Banhos. Saúdo o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e o parabenizo pelo seu exercício em seu mandato. Saúdo todos os conselheiros de ontem, de hoje, de sempre, do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, que é também um orgulho da advocacia de nosso país, ele que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estado de Alagoas, liderando a cidadania naquele estado. Todos os advogados e advogadas presentes, saúdo na pessoa do advogado-geral da União, José Levir. Nesse momento em que o CNJ completa os seus 15 anos, aprovado que foi pela Emenda Constitucional 45, a mesma emenda que trouxe diversas importantes novidades para o nosso país, quando trouxe o princípio da razoável duração do processo, trouxe também a constitucionalização das convenções internacionais de direitos humanos, trouxe a súmula vinculante e esta novidade institucional para o Brasil, que é o Conselho Nacional de Justiça, ao lado do Conselho Nacional do Ministério Público. O CNJ, que, como sabemos, tem essa importante tarefa de controlar administrativamente, financeiramente o Poder Judiciário, mas também tem a tarefa de verificar o disciplinamento da conduta do magistrado, mas considero que há uma missão ainda maior, que tem sido muito bem exercida pelo Conselho Nacional de Justiça ao longo deste período, que é a tarefa de planejar, organizar, apontar caminhos para o Poder Judiciário brasileiro. Tantas foram as medidas que já vimos relatados, tanto no vídeo quanto na fala dos que me antecederam. Então, não vou repetir todas essas medidas, mas gostaria de destacar 3 delas, que considero fundamentais para demonstrar, exemplificar a importância do Conselho Nacional de Justiça. Em primeiro lugar, o trabalho do que diz respeito à questão do sistema carcerário. Foi o Conselho Nacional de Justiça que lançou lá atrás essa importante alerta ao nosso país de que o sistema penitenciário brasileiro tem que ter uma política de ressocialização, de resgate para a sociedade daqueles que cumprem pena, sob pena, sendo aqui redundante, de que o sistema penitenciário seja uma universidade de crime e seja um estimulador de novos crimes, e não um momento de ressocialização. E foi o CNJ que trouxe esse importante alerta. Foi o Conselho Nacional de Justiça também que trouxe a audiência de custódia, um importante momento para verificar, para que o judiciário possa verificar a necessidade ou não, justamente, da segregação da liberdade. E o Conselho Nacional de Justiça trouxe também ao Brasil, e cada vez mais, a cultura da conciliação e da mediação. Agora mesmo, o ministro Dias Toffoli lança no Supremo Tribunal Federal essa importante e salutar ideia, que é o Centro de Mediação, algo importante, porque temos que acreditar no diálogo, na conversa, na negociação, como forma de superação dos litígios. Esse, sem dúvida alguma, é um dos caminhos. Por isso que no Código de Ética dos Advogados
desde 2015, há a obrigação ética, um princípio deontológico para que todos os advogados brasileiros possam estimular a mediação e a conciliação em qualquer momento do processo. Quero, portanto, dizer a todos os conselheiros, as conselheiras, e cumprimentá-los nas pessoas dos conselheiros Marcos Vinícius e André Godinho, que representam a nossa instituição no âmbito do CNJ, como também o Norberto Campelo e o Luiz Cláudio Alemã, que já nos representaram, dentre outros, ao longo desses 15 anos, que advocacia e magistratura são duas asas do mesmo pássaro. O pássaro é a prestação da jurisdição com qualidade ao cidadão. O pássaro é a defesa do Estado democrático de direito. As duas asas devem ir bem, devem ser valorizadas, devem funcionar em seu devido mistério para que ocorra a distribuição da justiça com qualidade. Trago, portanto, este cumprimento da advocacia brasileira ao esforço que o CNJ, o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário do Brasil têm feito para não paralisar a justiça mesmo em tempos de pandemia. Sabemos que muitas são as dificuldades. Estamos todos aprendendo. O processo virtual, o processo eletrônico é uma novidade que certamente impacta a muitos colegas advogados. Queremos o judiciário funcionando, e isso merece aplausos. Mas queremos também a uniformização dos procedimentos por todos os tribunais do Brasil para que haja o respeito ao devido processo legal, para que haja sempre o respeito ao direito do advogado ser recebido em audiência para defender o pleito dos seus cidadãos. Algo, portanto, que vai ao encontro do que defendido pelo ministro Dias Toffoli. Recentemente propusemos a uniformização, a padronização dos julgamentos virtuais no âmbito dos tribunais. É algo que é importante, as boas práticas que vêm sendo feitas, inclusive, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, poderiam ser replicadas por todo o judiciário brasileiro, para que tenhamos, portanto, uma linguagem única nessa importante tarefa de não paralisar o judiciário, mas de permitir o respeito ao devido processo legal e às garantias constitucionais do cidadão. Uma última palavra para finalizar, excelentíssimo presidente Dias Toffoli. Se o cumprimento da Constituição, o respeito ao Estado de Direito, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e das garantias constitucionais do cidadão são fundamentais em momentos de estabilidade, elas passam a ser indispensáveis em tempos de crise. Somente com a ordem constitucional prevalecendo em nosso país é que atravessaremos a crise que nos encontramos dentro dos marcos civilizatórios. Substituir guerras, tensões, ódios, divisões por diálogo, por diplomacia, por entendimento, por construção de caminhos. Onde houver muros, vamos construir pontes. O Brasil precisa muito disto. O Brasil precisa de todas as mulheres e homens unidos em prol deste ideal de superação da crise, de geração de empregos, de superação da fome e de resgate da dignidade de milhões de brasileiros que tanto necessitam de todos nós. É a palavra da Ordem dos Advogados do Brasil, que trago o abraço especial do seu líder, o presidente Felipe Santa Cruz, a todas as conselheiras e todos os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, que tão bem exerceram, ao longo desses 15 anos, o seu mandato e fizeram fazer, na concretude, algo que foi prometido pela Emenda Constitucional 45. Um Conselho Nacional de Justiça à altura dos desafios de nossa quadra histórica. Muito obrigado pela palavra concedida, excelentíssimo presidente e ministro Dias Toffoli. Com a palavra, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. Boa tarde a todas e a todos. Ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, peço, venha para, em seu nome, saudar todos os juízes auxiliares
da Presidência, juízes auxiliares da Corregedoria, em especial os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e a todos os convidados deste grande evento, os 15 anos do Conselho Nacional de Justiça. Ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Em seu nome, eu também quero saudar todos os magistrados. Deputado federal Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Em seu nome, eu quero saudar o Poder Legislativo do Brasil. Procurador-Geral da República, Procurador Augusto Aras. Em seu nome, eu quero saudar o Ministério Público Brasileiro e o Conselho Nacional do Ministério Público pelo trabalho hercúleo em favor do Brasil, em favor da cidadania. Também quero destacar a presença do ministro da AGU, Dr. José Levir Júnior. Em seu nome, estou saudando a todos os advogados da União, que neste ato representa Sua Excelência, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Também quero saudar o doutor José Roberto, procurador, representando o vice-presidente da República, doutor Mourão. Quero também saudar o membro honorário vitalício, advogado brasileiro, Marcos Vinícius, neste ato representando o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ordem legítima representante da advocacia e da sociedade civil, garantidora também da democracia e do Estado democrático de direito. Quero saudar a todos os homenageados da tarde de hoje, seja através da Corregedoria Nacional, seja através dos ex-presidentes do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do homenageado, ministro César Asfo Rocha, representando em seu nome, quero homenagear a todos que figurarão na eternidade da galeria do CNJ e da Corregedoria. Quero também saudar o presidente da MB, Renata Gil. Em seu nome eu estou saudando a magistratura brasileira, mas estou saudando, senhor presidente, as mulheres deste grandioso Brasil. A presidente da AJUF, o nosso amigo Eduardo, em seu nome, a Justiça Federal. A Ana Matra, a Justiça Trabalhista. Senhoras, senhores, amigos e amigas, não poderia iniciar sem uma palavra de fé, uma palavra de conforto, uma palavra de solidariedade e de amor. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. O nosso trabalho no CNJ, ministro Dias Toffoli, é um trabalho orientado por Vossa Excelência, um trabalho de participação, um trabalho de agregação, um trabalho de harmonia, um trabalho de independência em favor da magistratura, em favor da cidadania brasileira. Inicialmente, registro o meu agradecimento público perante a sociedade brasileira ao ministro Dias Toffoli, a quem agradeço, pois sem a sua colaboração e de sua equipe, não teríamos conseguido alcançar o êxito esperado à frente da Corregedoria Nacional de Justiça. Aqui fica a minha homenagem, a minha gratidão. A gratidão é a memória do coração. É com muita alegria que nos reunimos
hoje para a inauguração da galeria em homenagem ao Conselho Nacional de Justiça, aos seus presidentes e aos corregedores do Conselho Nacional de Justiça, que eu tenho a honra, o privilégio de participar e de exercer com muito amor e com muita dedicação. Quero também destacar, no ano em que o CNJ completa 15 anos de sua efetiva instituição, é imperioso reconhecer que sua criação foi assertiva e que, muito além de um órgão fiscalizador, temos hoje um órgão de planejamento do sistema de justiça brasileiro. Sinto-me honrado em dizer essas breves palavras. Pedido venha para falar um pouco sobre os corregedores, senhor presidente, que fizeram parte dessa jornada. Com relação aos presidentes da Casa, compete a Vossa Excelência, que tão grandiosamente exerce a função de presidente do Conselho Nacional de Justiça, com muita competência, com muita leveza, mas com muita firmeza e com muito amor ao Brasil. Quero dizer a Vossa Excelência que sinto-me honrado em proferir algumas palavras com relação aos eminentes corregedores advindos da minha casa, o Conselho Nacional de Justiça, através da indicação do Superior Tribunal de Justiça. Por força da Emenda Constitucional 45, por força da nossa Carta Maior, a Constituição da República. Inicio com o primeiro corregedor, ministro Antônio de Pádua Ribeiro, 2005 na sua história a 2007. Foi o primeiro corregedor nacional de justiça. Por isso, enfrentou os primeiros desafios. Em sua gestão, foram alcançados resultados positivos, expressivos e notórios na busca por um novo judiciário, no combate à morosidade dos processos e também no campo disciplinar. Ministro César Asfor Rocha, segundo corregedor nacional, 2007-2008. Ser humano de qualidades inquestionáveis, homem público ímpar, jurista intelectual reconhecido, teve atuação de destaque na Corregedoria Nacional. Ocupou todas as funções do Superior Tribunal de Justiça. Melhor desenvolveu o sistema de justiça no Brasil através do processo da informatização. Todos os processos de papéis tornaram-se processos eletrônicos. César Asfor Rocha lutou pelo desenvolvimento tecnológico e colocou o STJ no patamar de seu primeiro tribunal informatizado no mundo. Nós agradecemos até hoje, porque estamos atuando em razão do passado, mas em razão da sua inovação e do seu dinamismo e, sobretudo, da sua obstinação. Obrigado, ministro César Rocha, em nome do STJ. Ministro Gilson Dipp, 2008-2010. Além de corregedor nacional de justiça atuante, presidiu a Comissão Permanente do CNJ de Tecnologia da Informação e Infraestrutura. Merece destaque sua atuação no estabelecimento de metas para julgamento de processos, bem como a definição de padrões de informatização mínima para os tribunais. Quarta ministra, corregedora Eliana Calmon, 2010-2012, incumbiu-se de aprimorar a sistemática de responsabilidade disciplinar da magistratura nacional, ao passo que implementou uma maior interação com os diversos tribunais do país para atender às reivindicações por uma justiça célere e eficiente. Quinto corregedor, ministro Francisco Falcão, 2012-2014.
Foi muito atuante, editou inúmeros provimentos relativos aos serviços, em especial aos extrajudiciais, proporcionando melhora nos serviços notariais e de registro no país, bem como editor provimento, que propiciou a melhoria da infraestrutura das várias da infância e da juventude em todo o território nacional. Sexto corregedor, Nancy Andrighi, 2014-2016. Estamos caminhando com a história dos 15 anos do CNJ. Modernizou os procedimentos da Corregedoria Nacional de Justiça, mostrando que o magistrado tem que estar sempre atento às transformações na busca de uma melhor prestação jurisdicional. Ministro João Otávio de Noronha, que se encontra aqui presente, destacou-se como verdadeiro corregedor, como órgão vital, a Corregedoria, pelo aprimoramento do judiciário brasileiro. Entre outras ações, apontou caminhos para um melhor controle das verbas pagas aos magistrados brasileiros, a exemplo de tantos outros provimentos, a edição do provimento 64 de 2014. Como se vê, ministro Dias Toffoli, autoridades presentes, eminentes amigos conselheiros, como se vê, cada um dos corregedores, hoje homenageados, deixou a sua história, deixou o seu legado, deixou a sua contribuição para o fortalecimento e o engrandecimento da Corregedoria Nacional de Justiça. E, por consequência, para a magistratura brasileira e, por que não se falar, para a nossa cidadania. A certeza de que as experiências administrativas bem-sucedidas devem ser sempre consolidadas e compartilhadas, pois o interesse público é o fim a ser buscado na orientação do ministro Dias Toffoli. Transparência, responsabilidade, defesa do interesse público. Encerro minhas palavras parabenizando a todos e agradecendo mais uma vez ao ministro Dias Toffoli e sua equipe de trabalho, representada pelo desembargador Adamec. Em seu nome, eu estou saudando toda a equipe e servidores do CNJ. Agradeço ainda, em nome de todos os juízes auxiliares da Corregedoria, na pessoa do Dr. Márcio Luiz Coelho de Freitas, juiz federal, que será o secretário-geral do Conselho da Justiça Federal. Em nome de todos os servidores da Corregedoria Nacional, agradeço nas pessoas das nossas secretárias, doutora Tereza Roque de Araújo e doutora Sulamita Avelino Cardoso Marques, que será secretária do Comitê do Ponto de Apoio de Eixo dos comitês consultivos da nossa gestão. E em nome de todos os assessores, quero agradecer na pessoa do Dr. Jadson Santana de Souza, advogado da União, emprestado e cedido ao Conselho Nacional de Justiça através do Superior Tribunal. Que Deus nos ilumine. É hora de terminar. Há tempo para todas as coisas, como se diz em Eclesiastes, pois sou um homem de fé, de amor e de esperança em Deus. Que Deus nos ilumine, abençoando sempre o Poder Judiciário e o Brasil. Tudo passa, mas vamos vencer a pandemia da Covid-19, pois Deus está no comando do tempo. Nossa solidariedade a mais de 100 mil brasileiros vítimas da Covid e as suas famílias. Falo em nome do Brasil, falo em nome das instituições, falo como simples cidadão deste país. Após a pandemia, com certeza, vamos exercer o nosso viver diário com mais igualdade, com mais fraternidade, com muito mais amor aos nossos semelhantes, na construção de um Brasil mais justo, mais humano, mais solidário, amando a nossa pátria, amando a nossa gente. Instituições democráticas acreditadas, Estado de Direito fortalecido, magistratura forte
cidadania respeitada. Que Deus nos ilumine. CNJ é o respeito e a segurança da magistratura e da cidadania deste país. Obrigado, ministro Toffoli. Obrigado, os conselheiros. Obrigado ao Brasil, porque estamos juntos, unidos, em favor da nossa pátria e do nosso povo. Muito obrigado. Para o lançamento do selo comemorativo do livro, da revista eletrônica Edição Comemorativa e da publicação do relatório CNJ em números Conselho Nacional de Justiça 15 anos, tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Dando continuidade às comemorações desse jubileu, hoje lançamos também o relatório CNJ em números. O relatório elaborado pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias consiste em um diagnóstico de todos os dados da atuação do CNJ ao longo dos seus 15 anos, com informações referentes à estrutura de pessoal e sua série histórica, dados de despesas e execução orçamentária, edição de atos normativos e dados processuais. Ao longo desses 15 anos, os números impressionam. O Conselho Nacional de Justiça, presidente Rodrigo Maia, recebeu em 15 anos 100 mil processos, quase 100 mil processos. Foram editadas 401 resoluções e recomendações, sendo 326 do Conselho, 8 resoluções conjuntas e 67 recomendações. Em nossa gestão, marcamos por uma produtividade e uma quantidade de resoluções jamais vista antes, totalizando 65 ainda antes do término do mandato. Somente em 2019 foram baixados 10.997 questões, 10.997 processos, o maior quantitativo da série histórica. No mesmo ano, ingressaram no Conselho 9.828. Foram, em 2019, processados e julgados definitivamente por este Conselho em um ano, 11.397 feitos. A equipe do CNJ é formada por um total de 798 pessoas, incluindo os seus 15 membros, presidente, corregedor, conselheiras, conselheiros, 29 juízes auxiliares, 353 servidores, 300 terceirizados e 71 estagiários. O ano de 2019 alcançou um índice de atendimento à demanda de 111,6%, com uma taxa de congestionamento de apenas 33,8%. Isso significa que se o LJ, além de baixar 11,6% processos a mais do que entraram, mantém uma taxa muito baixa de congestionamento, dando vazão adequada aos ingressos em seu acervo. Os processos baixados em 2019 duraram, em média, apenas 4 meses. A média de baixa foi de 4 meses ao longo de 2019. Dentre os processos pendentes, a média, evidentemente, é maior, mas temos que lembrar que há processos que eles são permanentes, que são exatamente os chamados, na sigla, CUMPRIDEC, cumprimento de decisões, e acompanhamento das resoluções por parte dos tribunais, e eles são processos permanentes. A média de tramitação dos pendentes é de 1 ano e 1 mês, mesmo assim baixa, ainda mais tendo em conta processos que são permanentes. Cabe lembrar que alguns processos do CNJ têm esse caráter contínuo de acompanhamento. O Conselho desenvolve a importante missão de elaborar e promover políticas públicas voltadas à melhoria do sistema de justiça e ao aperfeiçoamento da gestão do Poder Judiciário. Nesse contexto, ressalto a relevância da atuação do Conselho na implementação de uma política socioambiental do Judiciário. Os dados do CNJ em números revelam uma redução de consumo em todas as dimensões analisadas. Na série histórica observada entre 2015 e 2019, marcada pelo início da política de sustentabilidade implementada no Poder Judiciário, houve queda per capita de 50% no consumo de papel, 34% no consumo de copos,
queda de 69% no uso de água envasada, as garrafinhas, redução de 61% dos gastos com telefonia móvel e fixa, diminuição de 68% no consumo de energia elétrica por metro quadrado, redução de 74% no consumo de água e esgoto por metro quadrado. Isso é extremamente relevante, parece pouca coisa, mas é o mundo sustentável que nós temos que viver e que nós temos que proteger para as novas gerações. E aqui relembro que o Poder Judiciário brasileiro, em nossa gestão, foi o primeiro a aderir aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio e à Agenda 2030, e dando exemplo aos judiciários de outros países, e estamos promovendo essa relação junto com a ONU, a Organização das Nações Unidas, inserindo as metas do Poder Judiciário junto às metas do desenvolvimento sustentável. Tais dados reforçam a relevância da atuação do Conselho como indutor de um judiciário cada vez mais eficiente, econômico, sustentável e responsável. Senhoras e senhores, são 15 anos de muito trabalho, dignos de comemoração, por um CNJ que se consolida como órgão essencial para o funcionamento da própria Justiça, na medida em que controla e uniformiza procedimentos afetos à atuação judiciária e delineia políticas públicas que agregam valor para a sociedade. Os frutos desse árduo trabalho, que vem ao longo desses 15 anos, é realizado com afinco e dedicação por todos que integraram e integram o Conselho, e estão todos devidamente documentados no relatório que se ora divulga. Convido a todos a acessarem o relatório CNJ em números na página oficial do Conselho Nacional de Justiça. Convidamos o senhor ministro Dias Toffoli a entregar o selo comemorativo, o livro, a revista eletrônica edição especial e a publicação do relatório CNJ em números Conselho Nacional de Justiça 15 anos ao deputado Rodrigo Maia. O ranking da Transparência 2020 tem como objetivo valorizar os tribunais e conselhos que mais se destacaram no fornecimento de informações de forma clara e organizada. Para o pronunciamento e anúncio dos premiados, tem a palavra o ministro Dias Toffoli. Essa é a última vez que eu falo. O Conselho Nacional de Justiça realiza pelo 3º ano consecutivo o ranking da transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ 260/2018. O ranking da transparência configura mais um importante instrumento para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos da Justiça brasileira, na medida em que estimula os órgãos do Poder Judiciário a disponibilizarem suas informações de forma mais clara e padronizada à sociedade, tornando mais fácil o acesso aos dados dos conselhos e tribunais. O objetivo último dessa premiação é promover a efetividade do direito à informação e do princípio da publicidade, previstos, respectivamente, nos artigos 5º e 37 da Constituição Federal, por intermédio de ações concretas de monitoramento da eficiência da política de transparência nos tribunais brasileiros. Por meio do ranking, é possível também identificar os órgãos do Judiciário que vêm adotando boas práticas referentes ao tema transparência. Nesse sentido, o ranking conseguiu, com dados objetivos, avaliar o grau de informação que os conselhos e os tribunais disponibilizam aos cidadãos, que são os destinatários finais das ações do Poder Judiciário e razão de ser do sistema de justiça. Os itens avaliados abrangem desde informações
como a divulgação de horários de atendimento ao público e levantamento estatístico sobre a atuação do órgão, até dados relativos a licitações, íntegras de contratos firmados, rendimentos dos tribunais, entre outros. Nessa terceira edição do ranking, houve significativa alteração nos itens que foram avaliados, conforme anteriormente estabelecido em portaria CNJ número 67, de 7 de abril deste ano. A título de comparação, no ranking de 2019 eram avaliados mais de 140 itens. Na presente edição, se tornou mais objetiva, focada em 85. Esclareça-se que essa alteração teve por objetivo concentrar esforços do CNJ no sentido de avaliar os itens de maior relevância, o que levou à otimização da atividade de monitoramento realizada no âmbito do Conselho. Da análise dos dados considerados, comprova-se que houve aumento significativo no atendimento dos itens questionados. Vale destacar que, com exceção de apenas um dos tribunais, todos atenderam mais de 70% dos itens solicitados. Merece destaque o fato de que o primeiro colocado neste ano atendeu a 98,56% dos itens, o que corrobora a tendência de aumento da eficiência que já vinha sendo verificada no ano passado, quando o primeiro colocado cumpriu com 95%. Importa ainda registrar que, nesta edição, os 3 segmentos de justiça encontram-se representados nas primeiras colocações. Até o ranking de 2019, as primeiras colocações eram ocupadas pela Justiça Eleitoral. Nesse sentido, o prêmio vem cumprindo seu papel maior, uma vez que é notório o crescimento da transparência do Poder Judiciário como um todo, consideradas todas as suas vertentes. Ressalto que todos os órgãos do Poder Judiciário participaram da avaliação para a elaboração do ranking da transparência, cujo resultado foi avaliado e chancelado pela Comissão Permanente de Eficiência Operacional, Infraestrutura e Gestão de Pessoas, coordenado pelo conselheiro Emanuel Pereira, a quem cumprimento pelo trabalho realizado, obtendo-se a seguinte classificação: os primeiros colocados empatados com 98,56% de atendimento aos itens, Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, presidido pelo desembargador Edmilson Jataí Fonseca Júnior, e o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, TRE Sergipe, presidido pelo desembargador José dos Anjos. O terceiro colocado, com 97,77% de atendimento dos itens, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidido pelo desembargador Leonardo de Noronha Tavares. O quarto colocado, com 95,58%, o Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, presidido pela desembargadora Vilma Leite Machado Amorim. E empatados na quinta colocação, com 95,69% de atendimento, o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, presidido pelo desembargador Roberto Gonçalves de Moura. E também, junto com ele, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, presidido pelo desembargador Glauber Antônio Nunes Rego. Parabenizo a todos os tribunais participantes, e em especial àqueles aqui laureados, aos quais saúdo na pessoa dos seus respectivos presidentes nominados, pelo empenho em tornar os dados acessíveis e transparentes aos cidadãos brasileiros, contribuindo assim para que tenhamos um poder judiciário mais transparente e, assim, mais democrático. Meus cumprimentos aos tribunais. Para entregarem uma singela homenagem aos servidores e colaboradores mais antigos que se dedicaram à instituição ao longo desses 15 anos, convidamos para se dirigirem à frente da bancada o secretário-geral do CNJ, desembargador Carlos Vieira von Adamec, e o diretor-geral, Dr. Johannes Zeck. Para receber a homenagem das mãos do desembargador Carlos Vieira von Adamec, convidamos a servidora Mariana Silva Campos Dutra. Me avisa aqui. Para receber a homenagem das mãos. Desculpa. Para receber a homenagem das mãos do Dr. Johannes Zeck, convidamos a servidora Larissa Garrido Benito Segura.
Convidamos o servidor Getúlio Vaz. Convidamos a servidora Aida Vale Cavalcante. E, por fim, convidamos o colaborador Jonatas Rodrigues Duarte. Convidamos a mesa diretiva para se dirigirem ao hall de entrada deste plenário para o encerramento da placa comemorativa aos 15 anos de instalação do CNJ. Os senhores ministro Dias Toffoli, deputado Rodrigo Maia, ministro João Otávio de Noronha, doutor Augusto Aras, ministro José Levi e ministro Humberto Martins. Em atendimento às orientações da Organização Mundial de Saúde e como medida preventiva à propagação do Covid-19, solicitamos que acompanhe o encerramento das galerias e da placa virtualmente por meio dos televisores. Descerram a placa comemorativa aos 15 anos de instalação do CNJ, os senhores Partiremos agora para a inauguração da Galeria de Corregedores. Será inaugurada agora a Galeria de Presidentes. Senhoras e senhores, agradecemos a participação de todos e, com a devida autorização, declaramos encerrada a 310ª sessão extraordinária em comemoração aos 15 anos de instalação do CNJ. Pedimos, por gentileza, que continuem sentados em seus lugares, aguardando instruções do cerimonial, para que sua saída seja feita respeitando as regras de distanciamento necessárias no momento atual. Tenham todos uma boa tarde.